Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos acerca dos fundamentos da fé e vamos falar sobre um tema muito interessante que sim é relevante, afeta a vida de muitas pessoas e principalmente é um comportamento que gera uma série de anomalias na vida das pessoas, ou seja, afeta a nossa fé. E já que estamos fundamentando a nossa fé, nós vamos ver o que a Bíblia fala acerca da raiva e da ira. Um problema que afeta muitas pessoas, sejam cristãs ou não, e isso acaba abalando, gerando uma série de anomalias, revela um coração que está com problemas, que é esse aspecto da raiva e da ira. Então, prepare-se aí, pegue o seu bloquinho de anotações, a sua Bíblia, e vamos aprender juntos acerca desse tema tão importante. O que é a ira? Qual é a definição da palavra ira? A ira, queridos, é uma emoção violenta de caráter penoso, geralmente caracterizado na Bíblia como um grave pecado. Nós vemos isso claramente em Mateus 5, 22, Efésios 4, 31, Colossenses 3, 8. Efésios 4, 31 fala: irai-vos, mas não pequeis. Vamos ler aqui o que a Bíblia diz. Efésios 4, 31. Livrem-se, na verdade aqui está alertando acerca de alguns pecados. Ele diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então aqui Paulo está falando que realmente é uma maldade, é uma prática pecaminosa, que nós devemos nos livrar da amargura, da indignação, da ira, da gritaria e da calúnia. Eu creio que até a gritaria e a própria calúnia é fruto da ira, Então, a Bíblia coloca realmente como um grave pecado. É claro que existe, como eu falei, a ira que não é pecaminosa, nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso logo aqui à frente. Então, ainda que algumas vezes é ocasionada por um justo motivo, a ira é o desequilíbrio emocional na vida da pessoa. O apóstolo Paulo, ele adverte sobre o perigo de passar-se para o lado injusto e pecaminoso da ira. A ira, ela pode ser justa ou injusta, ela pode ser correta do ponto de vista de Deus ou pecaminosa, e é isso que nós estamos vendo aqui. Gálatas 5, quando Paulo fala acerca das obras da carne, ele menciona esse pecado, quando ele diz assim: as obras da carne são bem patentes, ou seja, bem visíveis: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúme, cólera, intrigas, discussões, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas parecidas. Eu vos previno, dizendo Paulo, como já fiz anteriormente, os que praticam essas coisas não tomarão parte no reino de Deus. Então aqui a Bíblia está revelando que realmente é um pecado, é uma obra da carne, da nossa natureza pecaminosa. Se nós continuarmos a praticar a raiva, a ira e todas as anomalias que vêm a partir dela, nós não teremos parte no reino de Deus. Precisamos entender isso com seriedade, ou seja, a raiva ou a ira é uma obra da carne, é algo pecaminoso, é um impulso ou um hábito procedente da onde? Da nossa velha maneira de viver. E nós temos que nos despojar dessa velha maneira de viver, conforme relata Colossenses 3, 5 a 9. Colossenses 3, de 5 a 9, a Bíblia diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, adâmica, pecaminosa de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Porque por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Aqui já não é uma ira pecaminosa, é uma ira santa, com relação à justiça de Deus, sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado. Paulo está falando no versículo 7, quando costumavam viver nelas, mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. O que é esse velho homem? É a velha maneira de viver. Os hábitos, atitudes, comportamentos, pensamentos que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. E de suas práticas, Paulo continua dizendo, e se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, são atitudes, são comportamentos que precisam ser despojados, abandonados da nossa vida, porque é uma obra da carne, é um impulso desenfreado, é um hábito procedente da nossa velha maneira de viver. A ira também é daninha, né? Danosa e pecaminosa. É pecaminosa, sim, como eu já falei. E ela gera uma série de problemas. Gera as contendas, gera as ofensas, gera as gritarias, gera as blasfêmias, gera os pleitos, né? As confusões, as inimizades. Pode gerar até o homicídio, né? Altas taxas de homicídios são causados por crimes passionais, por desequilíbrio emocional por parte da vida das pessoas, porque são movidos por esse desejo vingativo, né, iracundo, mediante situações aí de injustiças sofridas, né? Às vezes até aquilo que foi realmente foi algo que deveria provocar algo em alguém, e provocou, só que a pessoa não freou. Isso pode levar até um homicídio, né? Coisas horrendas podem acontecer, conforme nós vemos, já falamos, Efésios 4:31, Colossenses 3:8, Tiago 3, de 13 a 18, fala sobre isso, o Salmo 37:8, Eclesiastes 7:9, tudo isso fala acerca dessa série de anomalias comportamentais, de comportamentos anormais, destruidores, que surgem a partir da ira pecaminosa. A ira carnal, a ira que provém dessa natureza pecaminosa. E é um pecado que atenta contra o amor ao próximo, né? A Bíblia, você sabe, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, se nós vivemos irados, se ficarmos de maneira iracunda o tempo todo, além de ofendermos, machucarmos, ferirmos e até colocarmos em risco a vida das pessoas, esse pecado é um pecado que atenta contra o amor ao próximo. E nós temos que amar como Cristo nos amou e não, né, causar qualquer sorte de ferida, arrebentar, machucar, muito menos matar outras pessoas. Cristo denuncia a ira como um pecado grave e digno de juízo eterno. Está lá em Mateus capítulo 5, vamos ver aqui, Mateus 5, de 21 a 25. De 21 a 25. Olha só o que a Bíblia diz. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, que seria uma espécie de otário, maldito, trouxa, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apressado em sua oferta no altar e ali se lembrar de que tem algo contra o seu irmão, antes de oferecer, né, a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Então a Bíblia está dizendo: não adianta nada eu fazer uma série de sacrifícios espirituais se eu estou de mal com meu irmão, se eu estou debaixo de ira, se eu estou ferindo pessoas, se eu estou machucando pessoas, se eu estou ofendendo pessoas com a boca. Vocês já estão vendo aqui que a ira provocou o quê? A maledicência, o palavrão, o falar e ofender as pessoas. Então, a ira, Cristo denuncia a ira como um pecado grave e digno de juízo eterno. Então é algo que realmente precisa ser levado a sério na nossa vida e abandonado verdadeiramente. Como é que nós podemos nos livrar desse pecado, do pecado da ira? Primeiro, precisamos nos despojar do velho homem, né, que é essa velha maneira de se viver, atitudes carnais, comportamentos anormais, né, despojar do velho homem com seus feitos, e nós precisamos nos revestir do novo homem, que é a imagem e semelhança de Jesus. Nós temos que deixar as características nossas velhas
e nos apropriarmos das novas características que Jesus tinha. Reagirmos como Jesus reagia. Agirmos como Jesus agia. Isso é bem claro aqui em Colossenses 3, de 8 a 15, quando fala desse despojar do velho homem. E Efésios 4, de 31 a 32, também fala sobre isso. Vamos ler aqui Efésios 4, de 31 a 32. 31 a 32. 31 diz assim: livre-se de toda armadura, foi aquele que eu já li, né? Indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Agora, olha como nós devemos nos portar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer para nos livrar da ira, além de nos despojarmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem, que é segundo Jesus, nós temos que fazer morrer pelo Espírito Santo as obras da carne na nossa vida, conforme diz Colossenses 3, 5 e Romanos 8, 13. Precisamos mortificar essas atitudes, esses sentimentos, esses comportamentos na nossa vida, pelo Espírito Santo fazer morrer essas atitudes para que possamos triunfar, vencer sobre a ira. Terceira coisa, cada vez que incorrermos nesse pecado, devemos confessá-lo sem deixar passar o tempo, ou seja, confessar logo, acertar logo. Se ofendermos, machucarmos alguém, temos que ir lá acertar rapidamente, para que isso vá criando vergonha na cara, ao mesmo tempo, né, um senso de que aquilo que eu fiz é grave e gere realmente um repúdio àquele pecado, confessando rapidamente e acertando aquela situação que ficou de horrenda e cuidando, vigiando para que a gente não caia novamente nesse mesmo erro. Está lá em Efésios 4, de 26 a 27 e 1 João 1, 9, né, que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Então o pecado precisa ser confessado rapidamente, abandonado e mudado, transformado na nossa vida, no nosso coração. E 1 João 2,9 também fala sobre isso, né, sobre o amor ao próximo. Não adianta nada dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Amar ao Senhor e amar o próximo. Eu estou, né? Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então precisamos lidar com a ira e precisamos nos controlar com relação a isso. Por último, devemos nos reconciliar, como eu já falei, com as pessoas afetadas e com Deus. De outro modo, a nossa comunhão fica prejudicada com o Senhor. Isso está claramente em 1 Timóteo 2,8 e 1 Pedro 3,7. Né? Não adianta nada o marido estar irado com a mulher, querer orar, querer pregar, querer fazer algo na igreja. Não tem valor espiritual enquanto ele não for lá e acertar com a sua esposa antes de oferecer a oferta no altar ou sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual na carne não tem valor espiritual. Sacrifício espiritual com coisa mal resolvida, não confessada, não tem valor espiritual. Antes de oferecermos um sacrifício para Deus, ou diante de Deus, ou fizermos algo para Deus, primeiramente precisamos acertar com os nossos irmãos. Precisamos confessar, abandonar, reconciliar e restaurar aquela situação que está pendente. Qual é a atitude correta do cristão com relação à ira, né? Ou com relação às pessoas, com relação a como lidar com as pessoas? Primeiro, o fruto do Espírito. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo, andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, porque o fruto do Espírito é isso, é totalmente contrário à ira pecaminosa, né? Pelo contrário, o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a paciência, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão e a temperança. Temperança é o domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo tem o domínio, o governo do Espírito no seu gênio, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. É alguém que é controlado, que é moderado, né? Que tem self-control, controle de si mesmo, né? Que é temperado, que é moderado, né? Que é equilibrado. E é assim que o cristão precisa ter, conforme Gálatas 5, 22 a 23. O fruto do Espírito é o amor. E em segundo lugar, o Espírito Santo precisa operar nas nossas vidas, deixando, né, que o Espírito Santo opere, e ele só vai conseguir fazer aquilo que você permitir
que Ele assim o faça, transformando o nosso caráter, a fim de que sejamos semelhantes a Cristo. 2 Coríntios 3,18, né? Ele nos faz pacientes, é o Espírito Santo que nos faz pessoas amáveis, graciosas, temperantes, mansos e benignos, conforme diz 2 Timóteo 2,24, e 1 Timóteo 3,3 fala sobre essas características: paciente, amável, temperante, manso, benigno e gentil com as pessoas. O crente não pode ser carrancudo, o crente não pode ser uma pessoa insuportável, uma patrola destruidora, não. O cristão precisa ser alguém temperado, manso, benigno, gentil, amável e paciente. Essas são as características de Jesus. E como é que nós devemos reagir? Sempre com amor diante das injustiças. 1 Pedro 3, de 8 a 18, fala assim: nós temos que agir e reagir de maneira correta. A tua ação até pode ser dissimulada, mas a tua reação é que revela o teu verdadeiro eu, quem realmente você é. Como é que está a tua alma, o teu coração e a tua vida se revela através das suas reações. Então precisamos mudar por dentro para que possamos reagir por fora da maneira correta, nascendo de novo e nos deixando moldar, trabalhar e transformar pelo Espírito Santo de Deus. Então, são essas coisas importantes que nós falamos acerca da ira, né? Lá em Tiago também a Bíblia fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que a gente se ira, reage baseado na ira, Deus cai fora, a carne entra, o demônio entra, o diabo entra. Deus não opera na ira do homem. Mas quando nós somos movidos por um outro tipo de ira, que já é a ira divina, né? Como Jesus, por exemplo, quando ele entrou no templo, expulsou os cambistas que ali estavam, defendendo a causa de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus, aí já não é uma ira pecaminosa, é uma ira divina, que aí sim não é pecaminosa. Por isso que Paulo fala em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é possível se irar da maneira correta, segundo a justiça e a santidade de Deus, porém sem pecar. Agora, se nós irarmos segundo o homem, a Bíblia diz que ali não opera a justiça de Deus. Somente comportamentos anormais, atitudes loucas e insanas, ferida, machucada, arrebentar os outros e arrebentar a si mesmo. Então tome muito cuidado, porque até o próprio Paulo fala logo embaixo: não deis lugar ao diabo. Uma das coisas que mais dá lugar ao diabo na vida das pessoas é a ira que não é divina, que não é ligada à santidade de Deus, que é a ira do homem, que não opera a justiça de Deus e que acaba gerando essa série de anomalias, comportamentos anormais e todas essas aberrações que nós vemos comportamentais na vida das pessoas. Então tome cuidado com a ira, tome cuidado com a raiva. A ira e a raiva pode te levar para a cadeia, pode te matar, pode destruir a sua vida e destruir as pessoas que estão ao redor. Controle-se, tenha self-control, controle, domínio próprio, né? O pastor Cote, ele sempre fala uma frase bem interessante: quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. E tem muita gente, infelizmente, às vezes até dentro do cristianismo, que tem um demônio próprio porque não domina as suas emoções, os seus sentimentos, não estão nas rédeas e no governo do Espírito Santo. E aí, infelizmente, o diabo deita e rola, abre porta, dá lugar ao diabo, e o diabo deita e rola na vida dessas pessoas. São pessoas que não conseguem controlar, não conseguem construir nada sólido, tudo que fazem destrói, né? Às vezes até faz algo bonito, mas acaba destruindo tudo, porque não tem controle, porque não tem domínio, porque não é temperante, não é moderado, gentil, amoroso e bondoso. Pelo contrário, é uma pessoa ferina. Todo ferino, toda pessoa que fere os outros é porque está ferida por dentro, que precisa de cura. Todo ferino é ferido. Então precisa de cura da parte do Senhor. Abre o teu coração para Jesus, deixa Jesus te curar, que a graça de Deus venha sobre a tua vida e que Deus te capacite a amar as pessoas como Cristo amou, a reagir da maneira correta como Jesus reagiu, e que a graça de Deus, a capacitação do Espírito Santo venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que colocardes nas mãos. Valeu, gente? Toma cuidado.
Cuidado com a raiva e com a ira, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Compartilhe o nosso vídeo, sabe? Abençoe pessoas através desse ministério. E siga lá o nosso facebook.com/meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E o nosso canal PR Giovanni. Siga lá, compartilhe, divulgue. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.